Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2013. Estamos juntos há 312 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Jó, capítulos 8 a 11. Jó já perdeu os bens e a família, mas bendisse a Deus. Jó já perdeu a saúde, mas ainda assim reconheceu que, assim como recebemos o bem de Deus, podemos receber o mal. E agora Jó está sendo consolado, e esse consolado aqui é bastante relativo, pelos seus amigos. E isso, na verdade, se mostra ser um teste ainda mais severo do que os dois primeiros, porque estes amigos, ao invés de consolá-lo, apontam o dedo para ele. O primeiro amigo a fazer isso é Elifaz. E Elifaz aponta as suas considerações nos capítulos 4 e 5, e nós vemos a resposta de Jó nos capítulos 6 e 7. Depois da resposta de Jó às considerações de Elifaz, quem vai falar agora é o seu amigo Bildade. E Bildade começa a falar no capítulo 8, que é o texto de hoje. Bildade é um pouco menos polido do que Elifaz. Veja que ele começa no verso 2 do capítulo 8 dizendo: até quando as palavras da sua boca vão ser qual um vento impetuoso? Ele já começa dizendo: Jó está falando demais. E ele já aplica logo de cara, sem aquela diplomacia de Elifaz, o princípio da retribuição. Dizendo no verso 4, se os teus filhos pecaram contra Deus, Deus é quem os lançou no poder da sua transgressão. Eles escolheram o que plantaram, mas isso não combina, isso é injusto, isso não combina com aquilo que nós lemos lá no capítulo 1, verso 5, que Jó se preocupava com a saúde espiritual dos seus filhos e até mesmo oferecia sacrifícios, holocaustos, para que se por acaso seus filhos tivessem pecado, para que Deus os perdoasse. Bildade ainda prossegue no verso 5, mas se você buscar a Deus, e no verso 6, mas se você for puro e reto, então vai ter solução para você. Se você for puro e reto, nada mais é do que dizer, você é impuro e torto. Mas isso também não combina com aquilo que lemos sobre Jó no capítulo 1, verso 1. Ele era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Então você percebe que Bildade vai mais direto ao ponto, com menos diplomacia, um pouco mais de crueldade aqui. E enquanto Elifaz apelou a uma revelação que havia tido, Bildade apela à tradição. Veja no verso 10 que Bildade afirma: os pais vão ensinar você e vão proferir para você estas palavras. E então, a partir do versículo 11 do capítulo 8, Bildade citará um poema antigo. E ele vai dizer aqui no verso 13 que isso é o que acontece com todos quantos se esquecem de Deus. É como se ele estivesse dizendo: Jó, você está colhendo o resultado do seu esquecimento de Deus. Ele está acusando Jó, portanto, de não ser íntegro. No verso 20, o poema citado por Bildade ainda afirma: eis que Deus não rejeita ao íntegro. Ou seja, ele diz a mesma coisa, só que com menos diplomacia, com menos anestesia, vai direto ao ponto e é mais cruel. E faz até algumas considerações até a respeito dos filhos de Jó que Elifaz não chegou a fazer. Então nós vemos aqui o princípio da retribuição, que é bíblico, que o justo é abençoado, que o ímpio colhe os maus resultados das suas atitudes. Nós vemos mais uma vez esse princípio bíblico da retribuição sendo mal usado aqui, porque ele é invertido e se conclui desautorizadamente que Jó é um homem ímpio. Mais uma vez agora então Jó vai responder, e a resposta começa no capítulo 9. Jó admite: diante de Deus não existe ninguém que seja perfeitamente justo, diz o verso 2. Como pode o homem ser justo para com Deus? Jó discursa sobre o poder e sobre a sabedoria de Deus, entendendo que Deus controla tudo, que Deus é sábio, mas Jó começa a questionar, a partir do verso 13, a sabedoria, a justiça de Deus, melhor dizendo. Veja no verso 15, onde Jó diz: ainda que eu fosse justo, eu não ia responder para Deus. Eu ia pedir misericórdia. Por quê? Porque Deus está tratando Jó, apesar da sua integridade, Deus está tratando Jó, como Jó sugere aqui de leve, com injustiça. Veja o verso 17. Ele multiplica as minhas chagas sem causa. Jó está com medo de falar diante de Deus, porque acha que como Deus o está julgando e como não há para Jó nenhum motivo que justificasse isso, Jó desiste de apelar à justiça de Deus. Ele questiona essa justiça. Veja no verso 20 que é dito: embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. E esse aqui é um dos pontos mais baixos da teologia que sai dos lábios de Jó em todo o livro. É um daqueles momentos de desespero em que a gente se afunda, em que Jó hesita e questiona Deus,
e fica um fatalismo apático aqui nas palavras de Jó. Ele chega a dizer, para mim tudo é o mesmo. Então Deus tanto destrói o íntegro como o perverso no verso 22. Então eu já não quero saber de mais nada. E aí paira uma grande dúvida com a qual Jó começa a levar adiante uma estratégia que ele vai desenvolver ao longo dos demais discursos. Ele começa a se dirigir a Deus e a questionar Deus para ver se Deus traz a resposta, porque os amigos parecem mesmo que não vão trazer. Então ele começa a perguntar aqui no verso 24, na parte final, se não é ele o causador disso, quem é logo? Veja então que Jó começa a lançar perguntas para Deus, para ver se, cutucando Deus dessa forma, se Deus responde alguma coisa. A partir do verso 30, ele se dirige diretamente a Deus, como ele fez lá no capítulo 7, depois de conversar com Elifaz e de responder a Elifaz. A resposta de Jó a Elifaz começou com uma justificação dirigida ao amigo no capítulo 6, mas depois teve uma contenda dirigida a Deus no capítulo 7. Agora, quando responde a Bildade, na primeira parte do capítulo 9, Jó conversa respondendo um pouco a Bildade, mas a partir do verso 30 ele novamente se volta para Deus. E no capítulo 10 nós vemos Jó falando diretamente com Deus, meio que cutucando, meio que provocando Deus, para que Deus lhe responda. Veja no verso 2, quando Jó diz, faze-me saber por que contendes comigo. Dá-me um motivo, Deus, dá-me o porquê. E no verso 7, bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que me livre da tua mão. É Jó cutucando Deus e meio que provocando Deus para ver se a resposta que ele tanto busca lhe é apresentada. É importante dizer, meus irmãos, que por isso mesmo, por conta desses momentos de altos e baixos, de desespero humano na vida de Jó, e por conta até mesmo dos erros teológicos esposados aqui por seus amigos, nós precisamos ter muita cautela na hora de usar versículos desta parte do livro de Jó para construir teologia. Há quem leia, por exemplo, o capítulo 10, verso 21. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Há quem leia isso e entenda que Jó está ensinando que não há ressurreição. Como é aquilo que Jó falou lá no capítulo 7, verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó está falando em primeiro lugar de uma perspectiva humana, mas em segundo lugar ele está falando transtornado. Isso aqui é o discurso de alguém que se debate procurando respostas, e não alguém que autoritativamente fala verdades que devem ser recebidas como palavra de Deus. É inapropriado tomar o furor emocional de Jó como base para a elaboração de uma teologia normativa. Então é preciso tomar cuidado aqui. Seguimos para o capítulo 11 agora. Depois de Elifaz, capítulos 5 e 6, capítulos 4 e 5, Jó responde a Elifaz no capítulo 6 e a Deus no capítulo 7. Bildade fala no capítulo 8. Jó responde em primeiro lugar a Bildade e depois responde a Deus na segunda metade do capítulo 9 e no capítulo 10. E agora no capítulo 11 vem Zofar, o terceiro amigo. Esse aqui é ainda mais severo. E ele já começa a chamar Jó aqui de termos pejorativos. Ele fala de palavrório que precisa ter resposta no verso 2. Diz que esse tagarela não tem razão. E ele diz ainda que Jó está zombando e que precisa de alguém que o envergonhe para ver se ele cala a boca. E então, ele diretamente, sem nenhum rodeio, acusa Jó de iniquidade. Veja que o verso 6 diz que Deus até permitiu que parte da iniquidade de Jó fosse esquecida. E ele convoca Jó ao arrependimento no verso 13. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então você vai levantar o rosto sem mágoa. Ele, além de acusar Jó, além de usar palavras firmes aqui, duras contra Jó, com menos polidez ainda do que os dois oradores que o antecederam, ele também fala que Jó precisa de arrependimento. E nesse discurso, nem mesmo dá lugar à misericórdia de Deus. Ele arrogantemente presume saber tudo e se restringe àquela fórmula: Jó, você pecou, confessa logo e anda em justiça que tudo vai melhorar. E aí então nós vamos ver a partir de amanhã, se Deus nos permitir, a resposta de Jó no capítulo 12.
Mais uma vez, nós olhamos para a importância de sabermos enfrentar as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos problemas com uma perspectiva correta a respeito de Deus. Nesse caso, você percebe o quanto que os maus conselheiros trouxeram ainda mais tormento sobre a vida de Jó. Nós vamos ainda nos debater um pouco com esse problema, com Jó e com seus amigos, e continuaremos a falar disso amanhã, se Deus nos permitir. Bom estudo para você, amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Até lá.